empreendedor individual, o qual nós vimos que aumentou muito no último ano. Ele é uma forma de inclusão previdenciária, ele veio para acobertar todas essas pessoas que estavam desabrigadas e que vinham precisar da previdência social, que não é somente a aposentadoria, é também o benefício por incapacidade. Então, é uma cobertura mais ampla, ela é importante. Mas como que ficam eles agora com a reforma da Previdência? Como que fica a situação das complementações? O que mudou? Doutora Amanda, passar a palavra para comentar um pouquinho sobre essa situação para nós tão importante. Então, Natasha, o MEI, ele acompanhou a reforma da Previdência e, querendo ou não, agora vão surgir, já está surgindo várias discussões em relação à aposentadoria, não só do MEI, mas como um todo, né? Então, como bem falado pela doutora Daiane, o MEI, ele, via de regra, ele contribui com a alíquota de 5%. Essa contribuição efetuada na alíquota de 5%, ela deve ser obrigatoriamente sobre o salário mínimo, tá? E fazendo essa contribuição na alíquota de 5%, o MEI, ele vai ter direito à aposentadoria por idade e os benefícios de risco, que são o benefício por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, o salário maternidade, ele deixa a pensão por morte, né? Observados ali a qualidade segurada no fato gerador. Mas é claro que o MEI também pode ter acesso às regras de transição trazidas pela reforma da Previdência. Então, a regra dos pontos, a regra da idade mínima progressiva, a regrinha do pedágio de 50%, do pedágio de 100%. Entretanto, para que o MEI tenha acesso a essas regras, ele vai precisar fazer a complementação da alíquota, né? Como ele contribui ali numa alíquota de 5%, ele vai precisar fazer a complementação contribuindo ali com 15% sobre a mesma base de cálculo de salário mínimo. Outra dúvida bastante importante e muito recorrente, pelo menos aqui no escritório, é o seguinte: doutora, então eu como MEI, eu só posso me aposentar no valor do salário mínimo? Então, aí é muito importante uma análise não só em âmbito do direito previdenciário, mas uma análise tributária e ainda contábil. Por quê? Quando a gente foca na aposentadoria com valor acima do salário mínimo, no MEI, a gente precisa entender que a lógica tributária do MEI recolher ali com uma alíquota de 5% é porque ele tem um limite de faturamento, as alíquotas tributárias são mais reduzidas, né? Então, quando ele almeja uma contribuição previdenciária sobre um valor mais alto, isso vai, de alguma forma, refletir também na questão tributária. Então, é claro que ele pode contribuir de forma paralela, ele como um contribuinte individual, por exemplo, né? Aí, claro, com uma alíquota de 20%, sobre um valor mais alto, mas ele vai ter que justificar essa renda. Então, é muito importante que o MEI ele faça uma análise não só em âmbito do direito previdenciário em si, quando ele busca uma aposentadoria, às vezes com valor mais alto, né? Porque muitas vezes, para esses trabalhadores, Natasha, vale mais a pena, contabilmente e tributariamente falando, você fazer o INSS ali no salário mínimo, buscar uma previdência complementar, né? Buscar aí uma fonte de renda que não no INSS, né? Então, é muito importante que esses trabalhadores, tendo em vista aí o grande aumento que nós tivemos, sobretudo na pandemia, que busquem também planos de previdência não só no âmbito do INSS, mas busquem uma previdência fechada, analise as taxas, a rentabilidade, né? Porque muitas vezes pode ser aí um custo-benefício muito mais interessante do que muitas vezes aumentar a sua base de contribuição para o INSS, focando muitas vezes no benefício que pode sofrer uma outra reforma, então ele vai ficar ainda mais para frente, né? Ainda mais atrasado, ainda mais futuro. Então, a minha sugestão, normalmente, é claro que isso, que fique bem claro, né? Cada segurado é único e cada realidade é uma realidade. Em muitos casos, a pessoa nunca ouviu falar em previdência complementar, então, para ela,
está fora de cogitação buscar um plano de previdência nesse sentido, então a tua análise já vai ser outra. Eu já fiz planejamentos aqui no escritório que o segurado teve que remodelar ali o MEI, teve que sair do MEI para buscar uma base de cálculo mais interessante, né? Então, é importante uma análise mais geral em relação a isso. Mas, voltando bem específico na pergunta, né? O MEI se enquadra ali nas regrinhas trazidas pela reforma, em todas elas, tá? Mas ele vai precisar analisar a alíquota. E aí, a tese que vem surgindo é a seguinte, olha, bem, tudo bem, o MEI, ele só aposentava ali por idade, com alíquota de 5%, só que agora as outras regrinhas, como a idade mínima progressiva, o pedágio de 100%, também tem idade mínima. Eu vou ter que complementar da mesma forma? A minha opinião, tá, gente? Essa é a minha opinião, é que sim, porque ressalvado a aposentadoria por idade, mesmo que exija um tempo menor de contribuição às demais regras, é uma roupagem nova da aposentadoria por tempo de contribuição. Obrigada, doutora. É muito interessante essa abordagem final, porque o MEI ele busca uma inclusão previdenciária, mas a reforma da Previdência, ao trazer essa complementação, a necessidade da complementação, traz uma barreira, talvez, para a inclusão previdenciária daquelas pessoas que estariam inclusas no empreendedorismo muito inicial, não das que estariam enquadradas na possibilidade de previdência complementar, num estudo maior. Mas aquela inclusão muito primordial, que a gente brinca, né, o pipoqueiro, a manicure, será que eles conseguiriam, né, toda essa gestão? E, doutora, eu pedi para complementar, falando sobre essa complementação em atraso, a contribuição em atraso, que tem gerado bastante discussão e é um tema muito importante, assim, tanto dos advogados, do público previdenciário que nos acompanha, quanto dos próprios segurados que acompanham o canal. Sim. Então, o MEI, né, como muito bem colocado também pela doutora Daiane, o MEI é um tipo de contribuinte individual, né, um dos tipos de autônomo. Então, ele exerce uma atividade remunerada e, por essa razão, ele é segurado obrigatório. Uma vez que ele deixe de contribuir, ele pode, sim, fazer esse recolhimento em atraso para o INSS. É claro que esse recolhimento em atraso, se tiver ultrapassado os últimos 5 anos, ele vai estar decadente, então, em tese, não seria mais obrigatório o recolhimento. Entretanto, é importante que se faça uma análise para ver o reflexo que esse recolhimento em atraso pode gerar no planejamento daquele microempreendedor, né? Já se o recolhimento ali foi, né, ele deixou de fazer essas contribuições nos últimos 5 anos, ele está em débito com a Previdência. Por esse motivo, o INSS ou a própria Receita podem buscar, notificar, se for o caso, o MEI, para que ele faça esse recolhimento. Também é importante lembrar que a forma do pagamento desses períodos também é tratado de forma diferente. Quando você tem um recolhimento que deixou de ser efetuado anterior ao último quinquênio, então um período decadente, o nome do cálculo é indenização, né? Nesse período ali, claro, dependendo da época, se for posterior a 96, normalmente o MEI, via de regra, acaba sendo posterior a outubro de 96, vai ter a incidência de juros e multa, né? O recolhimento ali é feito sobre a média, então aplica juros, aplica multa, é obrigatória a comprovação da atividade. O MEI, via de regra, não é um tipo de segurado que tem muita dificuldade na apresentação dos documentos, né? Porque, via de regra, eles realmente trabalham, eles têm ali os recibos, o próprio material da atividade, né? Ele acaba tendo. Então, para a gente que monta o processo do recolhimento em atraso de um MEI para indenização, acaba sendo relativamente mais tranquilo. É gerado uma guia, esse contribuinte vai fazer o pagamento e o período vai ser computado. Já se o período for nos últimos 5 anos, então período não decadente, nós chamamos de débito. O valor vai ser corrigido, ali vai ter as suas correções, mas não vai ser o cálculo como é feito no período decadente, né? O tipo de aplicação e correção é diferente
e, via de regra, não há necessidade da comprovação da atividade. Mas é importante a gente ressaltar que a IN, né, a Instrução Normativa do INSS, deixa uma brecha falando que caso o INSS tenha dúvida em relação à atividade que foi desenvolvida nesse período não decadente, poderá ser solicitada a documentação. Mas, via de regra, ele consegue gerar a própria guia ali e fazer o pagamento. Bem, ultrapassada essa barreira do que é débito, do que é indenização, vem a famigerada pergunta, tá, doutora, mas esse período vai contar para carência, não vai contar para carência? Eu vou contar ele para minha aposentadoria por idade, eu não vou contar ele para minha aposentadoria por idade? Bom, a gente sempre fala que o recolhimento em atraso, ele vai ser computado para carência desde que esse pagamento seja efetuado dentro da qualidade de segurado. Como que a gente faz essa análise? A primeira contribuição que foi feita sem atraso, no caso do MEI, ele perde a qualidade de segurado quando ele fica 1 ano sem contribuir. Então, passou 12 meses sem contribuição, perdeu a qualidade de segurado. Então, se ele efetuar esse recolhimento em atraso depois desse 1 ano, esse tempo ele vai ser computado? Vai aumentar o coeficiente, vai entrar na média, tudo direitinho, mas não vai contar para carência. Então, digamos que é um MEI que ele tinha 13 anos ali bonitinho, tá? Como carência, tudo direitinho. Aí ficou 3 anos sem recolher. E agora ele quer recolher 2 anos em atraso para contar como carência. Vai contar? Não, a não ser que ele pegue aquela primeira contribuição que ele fez lá atrás, verifique se aquele ano seguinte ali ele exerceu atividade e aí recolhe aqueles 2 anos que ele estava na qualidade de segurado. E é muito importante que essa qualidade de segurado, ela é analisada à época que o serviço foi prestado e não à época do pagamento. É uma grande dúvida também, né? É claro que se ele já tem ali os 15 anos, que é o tempo mínimo exigido para carência, essa contribuição em atraso, ela não vai ser descartada, ela pode aumentar o coeficiente de cálculo, né? Ela pode servir para enquadrar em alguma outra regra, mas todas essas situações, elas são muito específicas de cada caso. A gente não pode pegar uma receita de bolo e aplicar para todos os segurados, porque isso é muito individual. Perfeito, como falamos, é sempre importante o planejamento previdenciário antes de qualquer decisão, mais do que nunca, né, doutora? Quero agradecer também as explicações da doutora Amanda. É bem importante isso, né? A questão do planejamento e também como o MEI ele tem poucos anos aí, né? Considerando aí um pouco cerca de 10 anos, ainda existem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas dos segurados, dos contribuintes, de como fazer até para os momentos que eles esquecem de fazer a contribuição, porque acaba que essa responsabilidade é deles, né? Então, é muito importante as colocações da doutora. Obrigada, doutora.